Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre a ordem liberal. A essência dessa provocação vai ser sobre estados predatoriais, muito baseado na reunião que o Trump e o Putin fez, pois acredito que o futuro de países tentando se manter economicamente viáveis é se degladiar em troca de poucos recursos. Trump e Putin fizeram aí um encontro onde a desculpa era a Ucrânia, mas o real interesse era um acordo sobre a nova rota do Ártico, que os americanos estão para trás e decidiram aí esticar a mão para tentar encurtar a evolução que a China fez naquela região. Nessa provocação vou traçar um paralelo entre o encarecimento dessa ordem liberal que os Estados Unidos se ancoram e a anarquia global de países que estão quebrando. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você deixa o seu like, se inscreva no canal e considere fazer uma doação para esse QR Code que está no canto superior da tela. É uma troca muito simples, eu te entrego a provocação e você pelo menos deixa o seu like. Eu vou trazer esse estado predatorial liberal pela perspectiva de propaganda. Entenda a propaganda enquanto apresentação de aspectos positivos que podem gerar recuperação ou aumento de determinada potência existencial. Todo problema é redução da potência existencial. E propaganda é uma maneira de você recuperar ou evoluir essa potência. Estamos vendo uma força-tarefa de manutenção dessa ordem liberal, seja a defesa da moeda do império, que é o dólar, ou a obediência a uma burocracia moral na gestão e negócios dos países. Quando se analisa de perto, essas cobranças são apenas aí uma algema em forma de teatro que só prende países vassalos, ignorando grandes players do mercado que não se importam com isso. Então, se tu conseguir captar que toda essa ideia de que o Brasil ele é imoral por fazer parte do eixo do mal é só um teatro, é só uma algema colocada por narrativas pró-América de travar as negociações do país, você vai entender praticamente aí toda a provocação, até porque todos os países fazem acordos imorais, só o Brasil que não pode. Então assim, quando tu analisa esse cenário global, dos 200 países, mais ou menos aí uns 180 devem mais de 90% do PIB, inclusive o Brasil. Essa estrutura econômica está colapsando e o que vemos é a briga de quem tem protocolo tentando escamar quem tem recursos. Então você pega os Estados Unidos, que tem muita metodologia, tentando aí tirar recursos mais baratos do Brasil, abusando obviamente de países quebrados que buscam meios de manter ali pelo menos o mínimo da sobrevivência. Nessa ordem liberal não existe divisão de metodologia, logo apenas um conjunto de países conseguem evoluir e se desenvolver, levando a ordem ao colapso de tempos em tempos. Então assim, mudança de estrutura é o essencial para mudar os indivíduos, e quando você faz uma projeção que um país é um conjunto de indivíduos, só a mudança estrutural de uma ordem, de um arranjo regimentar conseguirá tirar esses países da quebradeira. O problema é que os países do topo global querem manter os status quo deles de países que lideram e usam vassalos, que vão ser apenas aí agentes de execução de agenda. O Brasil, por exemplo, para todos os países, tem que se preocupar em manter-se útil no agro e na extração de minério. Vão mandar ferro cru para todo mundo e meio que dane-se o resto. Não interessa se a gente está comendo ou não, se tem energia ou não, se tem saneamento, não interessa, só manda comida e ferro cru. Então assim, não há ajuda na evolução, só dependência dos mesmos países do topo, o que gera toda essa anarquia pós a quebra dos países. Então assim, quando você analisa esse cenário, você vê que tem alguma coisa que está caindo do céu no colo do Brasil. Em toda sociedade que tem um monopólio, quem tem um monopólio do domínio da técnica é a classe média. Fazendo de novo a abstração de indivíduos para países, quando você analisa o mundo, o BRICS é a espécie de classe média global, é quem detém
essa técnica. A China tem a indústria, a Índia tem fármacos, o Brasil tem a agricultura, a Rússia tem os insumos, a Arábia Saudita tem o refino de petróleo, então todo mundo é um destaque nesses setores. Então, assim, mesmo que a elite tenha a propriedade de algumas empresas, quem faz acontecer são técnicos que vão se aprofundar em alguns protocolos específicos. Então, como eu disse, Brasil aí, a profundidade do Brasil é o agro. Então, assim, os BRICS são a reserva técnica do planeta, com top 3 referência em praticamente todas as categorias, que são categorias de manufatura, de produção, de botar a mão na massa. A Europa puxou a sua economia para o polo do turismo e bem-estar e tá lá se ferrando com imigração louca. E os americanos, os Estados Unidos, puxaram para si o polo especulativo. Então, assim, estamos vendo o mundo quebrar e a capacidade de gerir e fazer a existência de todo o planeta acontecer caindo no colo dos BRICS. Os Estados Unidos estão com a dívida impagável e vão quebrar o dinheiro de um monte de gente. E quando há um colapso global, a única coisa que resta é manufatura, é execução técnica, ou seja, o BRICS, se ele ficar parado, o mundo cai no colo dele. Parece loucura, mas eu acredito que não. Então, assim, analisando essa tentativa de condicionar o cenário, tanto os Estados Unidos quanto a Europa apostaram no rentismo enquanto maneira mais simples de controlar o dinheiro do planeta e estão tentando forçar uma narrativa de terror em cima das aspirações de países que não querem afundar-se com os 36 trilhões da dívida americana. Muita gente vai achar loucura, mas apostaria forte que os Estados Unidos vão quebrar, e a tendência é que, se o Brasil se preparar minimamente, poderemos ter algum tipo de ganho. Então, assim, ignorar a tentativa de manutenção desse cenário e forçar uma maneira de se livrar do dólar pode ser, sim, uma luz do fim do túnel. Muita gente acha que o Lula é louco, só que o Lula não é louco, e eu não sou esquerdista. Eu só quero ter tranquilidade e estabilidade que a algema do dólar não dá ao país. Eu sou muito mais um nacionalista e libertário do que um esquerdista safado. Então, assim, eu acho muito ridículo esse show de esperança que os Estados Unidos está vendendo para o mundo, como se o mundo estivesse em uma grande recuperação. Eles estão forçando essa quebra. Vi um cálculo sobre a dívida podendo bater até 185% do PIB americano ainda em 2030 por conta dos juros do Fed. Eles estão forçando um juros no Fed que pode gerar inflação, entre outras coisas. Estão botando pressão no velhinho que tá lá, e o velhinho de repente vai ceder alguns pontos aí da tabela de juros. Então, assim, eles vão vender essa melhora para arrecadar e aliviar um pouco do seu caixa, evitando um aumento ainda maior da dívida e risco de colapso do próprio país. Estão forçando o desequilíbrio no mundo inteiro. Então, assim, compraram o excedente de energia do Paraguai, só que o problema é que esse excedente fazia parte da energia necessária para o Brasil alimentar metade da América do Sul, inclusive o Paraguai. A sanha predatorial de comprar recursos valiosos para o futuro, combinado com essa ordem de hierarquia liberal, está gerando uma competição onde os países do topo global geram crise nos menores para aliviar os seus próprios problemas, não se importando se vão gerar uma avalanche de desgraça no planeta inteiro. Então, assim, o Paraguai corre risco de aumentar a fome dentro do país, porque os Estados Unidos meteram uma pressão neles para tirar a sua energia. Então, assim, projetando um futuro, eu acho muito difícil a gente não entrar na ideia de cofre civilizado. Para quem viu a minha provocação sobre ilhas civilizadas, onde o mundo recolheria o dinheiro e deixaria entrar dentro de pequenas zonas só pessoas capacitadas, coloca muitas aspas, vai entender a ideia do cofre civilizado, que é a mesma coisa. Os países estão em uma corrida alucinada por recursos. Então, assim, é impossível essa ordem se sustentar, pois alocaram recursos no polo especulativo americano e a América está forçando a quebra da sua dívida interna e vai simplesmente arrastar as elites e classe médias altas do mundo inteiro. Então, eles puxaram o dinheiro do mundo inteiro e vão dar o calote em geral. Então, assim, os recursos do planeta estão sendo extraídos e escondidos em cofres de maneira muito sutil, como uma espécie de reserva para possíveis colapsos, vamos dizer assim. Em um futuro próximo, ou o Brasil cede e fica sem boa parte desses recursos, ou sustenta essa pressão americana e negocia o monopólio dos recursos quando o mercado já estiver escasso, saindo desse papel de pária global.
Então, assim, essa parceria cara a cu. Os americanos entram com a cara e a gente entra aí com o bocal. Para os americanos, até a cafeteira deles pode oferecer risco nacional. Uma desculpa simples para manter um monopólio de métodos e protocolos. E, obviamente, não dividir algum avanço tecnológico com seus inimigos. Então, achar que os Estados Unidos vai oferecer algum tipo de melhora é ser muito pangon das ideias, muito bocó, porque é impossível. Eles não dividem nem cafeteira. Então, assim, estamos vendo uma chance perfeita de quebrar a influência de grandes players globais, pelo menos os players da Europa, e se firmar enquanto um player minimamente sólido no cenário global. A única coisa que nós precisamos fazer é acordos e parcerias de metodologia em alguns setores, tipo agro, combustível, fármacos e insumos agrícolas. Então, assim, aproveitando que o BRICS é realmente referência de metodologia e desenvolvimento de áreas com menor e média complexidade, aproveitaria isso e tentaria criar um desenvolvimentismo em cima dessas áreas de menor complexidade. Então, assim, indo para o segundo bloco, vou trazer uma ideia que eu acredito que reduza essa pressão em cima dos recursos do Brasil, que é a ideia de monopólio de cofre, e a essência dessa ideia é controle de recurso. A essência da ideia é simples, é regular a saída de recursos e deixar o mercado com baixa rotação de commodities. O agro brasileiro já consegue fazer isso com razoável competência. Quando se analisa minérios, terra rara, água, que parece uma coisa boba, mas estão cogitando até tokenizar a água para evitar que se consuma muito e aplicarem na inteligência artificial. Aí tu pega aí energia para sustentar também inteligência artificial. Tudo isso nós temos de sobra aqui no Brasil. E forçando uma rotação baixa no mercado, acho que podemos aí aproveitar para forçar uma presença maior e um condicionamento maior de players em relação ao Brasil, evitando ser invadido também. Então, assim, faria alianças empresariais. Pode até parecer loucura, mas se pegar a Embraer e passar 20% para a China em troca de porcentagem da estatal deles de refinos de terras raras, ao meu ver, não seria ruim. Forçaria mercado da Embraer no leste asiático usando a bandeira da China e ainda teria aí produção aqui no país de terras raras. A massa normalmente olha com meio que um nojinho a China, só que tem uma visão um pouco mais pragmática em relação a isso. O Brasil tem terra rara, insumo para fármacos, insumo agrícola e petróleo. Então, tipo assim, não ironicamente, no BRICS nós temos a China, Índia, Rússia e Arábia Saudita, que são referências nesses setores, e acredito sim que topariam aí fazer uma parceria com troca de tecnologias e noções básicas. Tu entregaria ali uma certa porcentagem e teria o atalho de toda a expertise desse pessoal. Então, assim, a minha ideia realmente é que o Brasil deveria construir pelo menos aí uma fatia desse monopólio futuro. Facilitaria a abertura de espaços produtivos com redução tributária, pelo menos para empresas que fossem de alianças empresariais, facilitando as urgências de quebra global. O mundo vai estourar e possivelmente aí, se o Brasil já tiver algumas alianças pré-estabelecidas, passará pelo menos com menos turbulência. Então, assim, Brasil é um país muito amigo. Eu tenho até um pouco de raiva dessa imagem de amigão que o Brasil tem. Eu particularmente forçaria o Paraguai a entregar energia excedente que ele está entregando para os Estados Unidos e controlaria aí o mercado de data center e IA na região da América do Sul. Predatorial? Sim. Desenvolvimentista? Também. Acho que está na hora do brasileiro médio aceitar que essa ordem liberal acabou e quem conseguir acumular mais recursos no menor tempo possível não irá se tornar escravo de algum outro país. Então, assim, esse neomodernismo, eu sempre trago a ideia de neo enquanto uma certa ressaca. Então, quando tu pega esse neomodernismo, essa ressaca de tentar antecipar causalidades futuras. Por anos vimos a propaganda do império enquanto ideia de causalidade e nos mantivemos aí na luta pelas essas ferramentas imperiais, tanto americanas quanto chinesas. Então os Estados Unidos sempre falaram dessa liberdade, dessa autonomia, enquanto eles mesmos detêm aí vários campeões nacionais fortalecidos mensalmente com dinheiro do Estado e do pagador de imposto. Então, assim, e o que vimos é que essa ordem liberal
é o néctar da alienação. Uma ordem onde está rolando uma espécie de sobra um, de resta um, e quem conseguir ficar pelo menos no top 10 vai comprar os países quebrados. Então eles ficam propagando essas ideias tanto de socialismo quanto de liberalismo para forçar uma quebra e depois ir lá e comprar o país. Então assim, ao meu ver, existe uma conexão clara entre a esperança de sair da merda e da base da pirâmide e a alienação do custo de oportunidade que as ideias de mundo oferecem para a massa, fazendo aquela abstração para os países. Eu falei sobre alienação na provocação passada, se quiser puxar um paralelo, também serve bastante, porque os países tentando evoluir começam a abraçar toda essa literatura liberal e de costumes mais morais em relação ao mercado e acabam apenas quebrando e forçando a invasão de impérios dentro dos seus próprios mercados. E repito, não sou comunista, mas eu acho sim que o Brasil deveria ter algumas empresas como a China tem, como a Europa tem, como os Estados Unidos têm, com a ajuda estatal, tipo a Tesla, que é referência com a ajuda estatal. Então assim, a alienação básica gatilhada pela busca de um futuro melhor é a manifestação desse evento. Então assim, estamos em um limbo literário sem ter ao que recorrer, o que está reduzindo um pouco, ao meu ver, dessa miragem toda que os Estados Unidos está colocando em cima das pessoas. Mas mesmo assim, ainda tem uma miragem considerável na cabeça das pessoas. Os Estados Unidos estão o tempo todo vendendo essa referência de futuro que eu acho uma loucura. A moral nos propósitos dos países está morta. Os Estados Unidos, o Trump estava conversando sobre construir resort na faixa arábica. Então assim, quando se analisa essa visita do Putin, se percebe que eles falaram muito mais sobre a história entre os países e economia de recursos do que da Ucrânia, que era aí a essência da conversa. O mundo, mais especificadamente a Europa, estava esperando o fim da guerra, ou pelo menos um cessar-fogo, e os caras lá trocando figurinha, trocando território, recursos e tudo mais. Então assim, essa ordem onde o Estado e empresas privadas sucateiam e largam tudo, está eclodindo. Não tem como manter o ritmo de extração popular e de recursos. E não, vou repetir de novo, não sou comunista, só acredito que a interferência do Estado acelera toda a cartelização, porque toda vez que o Estado interfere, ele vai gerar aí algum tipo de benefício para um grupo de empresas, gerando assim a cartelização de categorias econômicas, forçando a quebra de outras empresas concorrentes e gerando aí redução de espaços produtivos na sociedade, aumentando a marginalização dessa mesma sociedade e também de todo o problema que a pobreza e que a falta de recurso acaba gerando. Então assim, a minha ideia é essa quebra de ideal. O brasileiro, ele se apegou em um ideal de mundo e ele acha que só existe isso, ou é direita ou é esquerda. A única coisa que eu quero ser é realista e entender que não vai haver um mundo bom e belo e que reduzir os custos e esforços dos indivíduos garante aí uma vida um pouco acima da vida digna, facilitando assim a subordinação dos mesmos indivíduos ao ordenamento regimentar do ambiente. Então não é sobre educação, não é sobre escola, não é sobre cultura, é sobre você reduzir os custos e esforço dos indivíduos ao tentar acessar coisas básicas no seu ambiente. Então assim, não adianta só torcer por algo sem saber os ganhos e valores que essa existência está deixando para o ambiente. Estamos vendo uma série de idiotices sendo repetida nos governos e debates por estarem dentro de um consenso normalizado, que até hoje não vi acertar nada, mas que acaba aí cooptando os coraçõezinhos dos brazuquinhas médios, o que é, ao meu ver, apenas uma grande alienação idiota. E para fechar a provocação, moral da história, a grande reunião da paz entre Trump e Putin, na verdade, é só mais uma invertida do Império americano em território fértil para evitar concorrências futuras e se manter na liderança global. Tudo isso com esse ideal liberal de status quo. Tem que manter a hierarquia liberal, é a única que presta, é a única que é moral. O Brasil é o único país em que os comunistas realmente ficam presos a questões trabalhistas, leis trabalhistas, e os liberais se mantêm presos na ideia de abrir a fronteira do Brasil sem nenhuma ressalva estatal. O mundo todo usa um híbrido entre lei trabalhista e
abertura de mercado, o que funciona bem melhor do que a versão brasileira. E, finalizando, sim, o uso de reserva do Brasil tem que ser estratégico. O Brasil é um cofre de reserva natural que tem que ser explorado urgentemente, mesmo que seja com parceria de maluco totalitário. Não me importa se é Arábia Saudita, Rússia, China, tanto faz. Se ajudar a gente a tirar da terra, pô, tá perfeito. Então, assim, não adianta ficar buscando higiene moral com porta-avião americana 2 horas do país, beleza? E, como eu sempre falo, toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito racional, não flua racionalmente com essa massa burra, pelo amor de Deus. Evite ficar não na racionalidade, que eles pensam que é a racionalidade quando na verdade é só uma passionalidade de achar o Trump um grande herói nacional, quando na verdade ele só está tentando salvar os Estados Unidos enquanto ferra o planeta inteiro. Ele não é um conservador, é só um maluco imoral, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixa o seu like, se inscreva no canal e considere dar aquele apoio pro canal. O YouTube está amarrando a minha monetização, preciso do seu apoio para trazer mais conteúdos para o canal, beleza? Então, por hoje é só, fica com Deus, até a próxima provocação, um forte abraço!